Saudações, meu querido irmão, saudações, minha querida irmã. Eu sou Rodrigo Gustavo de Lima, pastor da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Quero perguntar para você hoje se você gosta de mudanças. Não apenas aquelas mudanças em nosso visual, em nosso vestuário, mas mudanças em vida. Imagino que algumas pessoas diriam que sim, outras diriam que não. Alterar a rotina da vida muitas vezes é difícil, é complicado. Hoje eu quero convidar você para juntos refletirmos sobre este tema, as mudanças da vida. Eu não sei se você já percebeu, mas existem situações que podemos observar em nossa vida que são extremamente interessantes. Por exemplo, a água do mar bate com força em uma encosta rochosa, volta para o mar e arremete-se de novo contra as pedras, tantas e tantas vezes em um único dia. Um barco que bate contra este mesmo rochedo tem um destino diferente. É fácil nós podermos entrelaçar os galhos de uma planta jovem, podermos retorcê-lo a ponto de que, se fizéssemos isso com uma planta mais velha, a estaríamos quebrando. Existem pesquisas já feitas e realizadas há tantos anos que querem buscar, criar estruturas que sejam capazes de oscilar com o vento, assim como uma árvore, de absorver os tremores de terra, expandir e se contrair como uma reação ao calor ou ao frio, e ainda assim suportar grandes pesos. A ideia desses cientistas é encontrarem algo que seja durável, resistente e que aceita mudanças. Durável, resistente e que aceita mudanças. De uma certa maneira, isso tudo mostra que existe um requisito básico para lidarmos com as mudanças. Uma palavra que nós costumeiramente não utilizamos em nosso vocabulário. Essa palavra é adaptabilidade. Uma palavra comprida, uma palavra até difícil de falarmos, mas que exprime justamente esta necessidade de nos adaptarmos. Você sabe o que significa adaptabilidade? Vamos ver em nosso dicionário e descobrir o que ele nos diz. Adaptabilidade. Capacidade de se adaptar, de acordo com as necessidades, situações e circunstâncias. Aptidão de viver em condições diferentes daquelas às quais está naturalmente acostumado. Que interessante esta capacidade, né? Uma aptidão de vivermos em condições diferentes daquelas que nós já estávamos acostumados. Essas são as mudanças de vida. Mudanças de padrões, de comportamento, de atitudes. Por vezes nós não estamos acostumados ou não queremos isso. Preferimos ficar numa zona de conforto, sem mudar nada, sendo sempre os mesmos ou as mesmas. Eu gostaria de utilizar a vela como um exemplo para essas situações. Se nós pegássemos uma vela fria e tentássemos mexer com ela, provavelmente estaríamos quebrando-a. Esta mesma vela, quando acesa, a chama faz com que a cera se torne maleável, podendo ser modelada. É interessante como o calor faz com que muitas situações sejam alteradas. Se nós ampliarmos este exemplo para a nossa ideia enquanto seres humanos, nós chegaremos à conclusão de que o calor de uma nova experiência tende a fazer com que nós nos desliguemos de velhos padrões de comportamento com os quais nós já estávamos acostumados. De uma certa forma, significa que
Com o tempo, as mudanças nos tornam ou nos transformam em pessoas melhores. Pessoas que antes eram negativas tendem a ser mais positivas. Pessoas antes que choravam diante de tragédias, de circunstâncias tristes em sua vida, tendem a serem mais fortes e assim olharem para a frente, seguindo adiante. Nós, seres humanos, você, eu, todos, nós precisamos desta flexibilidade, desta capacidade de nos mudarmos, de nos adaptarmos para reagir a novas experiências com novos padrões de pensamento e comportamento. Alterar, buscar mudanças, ou assim como dizia Raul Seixas em sua música, metamorfose ambulante, é o que nós deveríamos ser. Mudando diariamente, mas sempre mudando para melhor, sempre buscando estarmos corretos diante da ética, diante da bondade, do amor e principalmente da fé que nós temos em Deus. Pergunto para você, amigo, para você, amiga, você possui essa capacidade de adaptabilidade? Você gosta de mudanças? Você as prefere em sua vida? Sim ou não? Pensando nesta capacidade de nos adaptarmos, de estarmos dispostos a mudanças em nossa forma de ser, de entender a vida, para essa aptidão existe na Bíblia uma palavra muito interessante, a qual está em uma das cartas que o apóstolo Paulo escreve à comunidade de Filipenses. Em Filipenses capítulo 4, nos versículos 11 e 12, Paulo assim escreve: Digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Que palavra interessante esta, que nós percebemos que Paulo é uma pessoa que está adaptada à realidade em que ele está inserido. De uma certa forma, a confiança que ele deposita em Deus dá a ele a habilidade de se adaptar a estas novas situações, ao invés de se deixar abalar, cair, chorar, se desesperar diante da situação das mudanças que podem aparecer em sua vida. E ele encerra esta parte junto de uma frase que nós muitas vezes falamos no capítulo 4, no versículo 13, quando ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Adaptação, adaptabilidade. Resistirmos, ou como assim diz uma frase muito interessante, termos a capacidade de sermos resilientes, sermos fortes, sermos resistentes diante das mudanças da vida. Querido irmão, querida irmã, em outras palavras, nós precisamos permitir que Deus nos transforme. Assim como o oleiro forma um vaso de barro ou um objeto de barro. Começando com o molde enquanto ele está flexível, enquanto ele pode ser maleável. Que assim nós também sejamos nas mãos de Deus. Só que isso requer confiança. Assim como Paulo deposita sua confiança em Deus, assim também nós devemos fazer. Porque a confiança permite que aceitemos novas situações e acreditemos assim que Deus pode realizar a sua vontade através de qualquer situação de nossa vida, através de qualquer coisa que possa acontecer conosco. Se nós nos adaptarmos a essas novas situações, nós vamos começar a perceber, ver e sentir Deus agindo de maneiras que nunca sonhamos antes serem possíveis. Muito bem,
Até aqui nós ouvimos falar desta capacidade incrível que o ser humano, ou seja, que você, que eu, que todos nós deveríamos ter. Acontece que nem todos possuem esta capacidade. Ela necessita ser alcançada, precisa ser conquistada ou, assim, ser descoberta dentro de nós. Aquela capacidade da gente não chorar diante de qualquer situação que a vida coloca. Não é diante do primeiro leite derramado que nós vamos deixar de fazer um alimento. Ou quando queimamos o arroz, ou quando o batemos com o nosso dedo no canto de uma mesa. Quantas vezes isso acontecerá em vida, mas não significa que devemos desistir de vivermos. Por isso, graças a Deus, Ele nos ensina através de belos exemplos que nós devemos sim sermos fortes, porque Ele nos fortalece. Um destes belos exemplos que Deus nos traz é a história de Jackson Follmann. Follmann era goleiro da Chapecoense. Ele foi um dos sobreviventes da tragédia que aconteceu com o time alguns anos atrás. Muitos perderam a vida, mas ele foi um daqueles que sim sobreviveu a uma queda de avião. Acontece que, além de sobreviver, ele também perdeu uma de suas pernas, justamente o seu instrumento de trabalho, tendo que deixar de ser goleiro. Ao contrário de muitas pessoas na situação dele, ele não se desesperou, mas seguiu em frente. Em pouquíssimo tempo ele estava usando uma prótese. Em menos tempo ainda ele já estava fazendo atividades físicas e lá assessorando o time da Chapecoense. Isso num intervalo pequeno de tempo. Hoje, o menino Follmann, como é chamado, é um exemplo de vida. Um grande músico, um grande cantor que alegra tantas pessoas que o escutam cantando. Ele certamente é um exemplo, uma inspiração para nós. A exemplo de tantas outras pessoas que nos ensinam, querido amigo, querida amiga, não desista. Há tantas outras situações tão complicadas que pessoas enfrentaram e não desistiram, mas às vezes nós, por coisas muito minúsculas, desistimos. Por isso nós precisamos confiar em Deus. Confiar de que Ele está ali ao nosso lado, de que Ele nos transforma, de que Ele nos molda. Mas para isso nós precisamos sermos adaptáveis. Deixarmos Deus nos moldar. Que Ele seja o nosso oleiro. Que nós sejamos sim flexíveis, moldáveis. Sempre vamos encontrar desafios na nossa vida, sempre vamos passar por dificuldades. A diferença está na forma como nós vamos enfrentar essa dificuldade. Ou vamos desistir, chorar, nos abalarmos diante de tristezas e dores, ou nós vamos erguer a cabeça e seguirmos em frente. E esses desafios que vão aparecer na vida vão exigir de nós mudanças, adaptações. Portanto, você que está aí me assistindo, se adapte e seja pronto para as mudanças da vida, seja maleável. Nunca, nunca desista do início de uma longa jornada que está à tua frente. Porque você um dia pode ser para todos nós um exemplo de vida, de resistência e de amor. E principalmente de fé em Deus. Que nós confiemos em Deus, que Ele esteja ao nosso lado e que nos traga a capacidade de nos adaptarmos a todas as mudanças da vida. Que assim seja. Amém.
amiga, nós já há tempos estamos vivendo em um tempo tão diferente. Hoje nós falamos das mudanças da vida, da capacidade de nos adaptarmos e justamente estamos nesse período que nos convida a refletirmos sobre as nossas maneiras de vivermos, sobre as nossas atitudes. No futuro que nos aguarda, certamente existirá um momento que vamos perceber que nada voltará a ser como antes. De repente vamos dar mais valor à vida, às relações, às amizades, à família. Especialmente à nossa saúde e à nossa relação com Deus. Sendo assim, que nós saibamos sempre valorizarmos tudo o que acontece à nossa volta. Para que assim, com as alterações que vão acontecendo, de fato vamos nos tornando pessoas melhores. A canção que acabamos de ouvir nos convida a orarmos, e a oração é uma forma de alcançarmos sabedoria. Orarmos pelos que choram, pelos que sofrem. Muitas vezes pedimos em nossas orações que Deus esteja ali intercedendo ao lado de todos aqueles que sim estão com as suas enfermidades, com as suas dores. Por vezes, Deus nos coloca ao lado dessas pessoas para que nós sejamos seus instrumentos. Assim então, meu irmão e minha irmã, eu te convido para encerrarmos este nosso vídeo onde falamos de mudanças da vida, orando juntos. Querido Deus, que Tua bondade, Teu amor, Tua misericórdia possam a cada novo dia nos transformar, nos moldar, nos conduzir ao caminho que Tu preparas para todos nós. Que nós sejamos seres humanos que aceitem a realidade da vida, que aceitem principalmente mudanças. E que com essas mudanças nós possamos nos tornar pessoas melhores. Queremos orar, ó Deus, para que também Tu estejas ao lado de todas as pessoas que choram, que sofrem, a todas as pessoas que são abandonadas, a todas aquelas que não acreditam em mudanças de vida, aqueles que sim querem mudar, mas não possuem a força de fé, de esperança e vontade para seguirem adiante. Querido Deus, traga fé a todos os nossos corações e nos dê a força necessária para seguirmos em frente, pois sabemos que, seguindo em frente, Tu estarás sempre ao nosso lado, nos conduzindo ao melhor caminho. Assim oramos a Deus em Teu nome e em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, meu amigo e minha amiga, mais uma vez eu desejo a você um bom e excelente dia. Que você viva esse dia junto de Deus, na capacidade de adquirir novas experiências de vida, de experimentar o que é diferente e que na tua vida haja sempre o espaço para assim ser melhor. Que Deus então te acompanhe e te guarde, que Ele te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique atento às mudanças da vida e valorize-as. Que assim seja.